Oi, bom dia para você que está ligado na programação do SBT. Eu sou Felipe Malta e agora é hora das notícias que mexem com a sua vida. O SBT Brasília, primeira edição, já está no ar. Presidente da República passa mal e é internado no Hospital das Forças Armadas. André Anelli. Jair Bolsonaro já havia reclamado de uma forte crise de soluços com apoiadores há pelo menos 10 dias. Agora, a suspeita da equipe médica é de obstrução abdominal. O presidente deve ficar internado aqui no Hospital das Forças Armadas por pelo menos 24 horas. Bombeiros resgatam crianças de dentro de galpão incendiado. É com você, Tatu. O galpão pegou fogo de madrugada. O pai tentou apagar o incêndio, mas queimou as mãos. Enquanto parte dos militares combatia as chamas, uma outra parte resgatava 2 crianças. Rádios do DF não tocam mais canções do DJ Ives e plataformas de streaming removem o artista das playlists e dos destaques. Agora, para ouvir o DJ, a pessoa tem que procurar o nome dele, com a mão no celular, a outra na consciência e pensar: eu quero sim ouvir a música de um cara que espancou a esposa com a própria filha no colo. 100% de imunização no DF para o público com mais de 70 anos. Que notícia boa, hein, Kátia? Maravilhosa, Malta. Os idosos com mais de 70 anos já completaram o esquema vacinal e tomaram a segunda dose do imunizante contra a Covid-19. A expectativa é que a idade desça para 30 anos nos próximos dias. O SBT Brasília volta em instantes. Estamos de volta. Um galpão pegou fogo de madrugada e os bombeiros conseguiram impedir que uma tragédia maior acontecesse. O pai tentou apagar o incêndio e queimou as próprias mãos. E aí foi um trabalho conjunto entre militares para tentar salvar todo mundo. Tinha galpão pegando fogo, mas tinha criança para ser resgatada. Tatuzinho ao vivo, que informações você tem? Oi, Malta, boa tarde para você mais uma vez, a todos assistindo ao SBT Brasília, primeira edição. A informação que nós temos é que aqui para o local onde nós estamos, bem na frente do Centro Aerodesportivo, que é o Aeródromo de Brasília, foi quando os bombeiros aí com cerca de 18 viaturas, várias viaturas militares ficaram imbuídas nessa ocorrência, porque o primeiro chamado é de que havia um incêndio num galpão. Só que aqui dentro, Malta, existem diversos galpões. Assim que os bombeiros chegaram, as chamas estavam altas. Uma equipe acabou controlando essas chamas, enquanto uma outra equipe dentro desse galpão, que funciona como uma residência, acabou aí fazendo uma vistoria minuciosa. E por meio dessa vistoria, num dos quartos, os militares encontraram 2 crianças, entre elas o pequeno Theo, um garotinho de 2 aninhos. Essas 2 crianças foram resgatadas para o lado de fora. Segundo informações, elas passam bem, mas o pai, que tentou controlar as chamas antes da chegada dos militares do Corpo de Bombeiros com uma mangueira de jardim, ele recebeu os primeiros atendimentos aqui no local, foi socorrido com a queimadura de 2º grau nas mãos para o Hospital Regional da Asa Norte. E segundo as últimas informações, Malta, o estado de saúde dele é instável. Nós estivemos aqui no local, nós não pudemos entrar para fazer esse vivo lá dentro, porque existem diversos galpões e hoje o espaço ele é utilizado para treinamento do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Federal. O que a gente soube apurando lá, inclusive com um morador aí de dentro, é que o incêndio teria começado por conta de uma vela. Ou seja, isso teria provocado as chamas e provocado todo o incêndio dentro desse galpão que funciona como residência. Malta. Tatu, agora eu sei o seguinte, uma dessas crianças, ela foi salva desse incêndio, mas já passou por uma outra situação de perigo muito grande antes e também foi salva pelos bombeiros. Quer dizer, é a segunda vez que essa criança está entre a vida e a morte. Com certeza, Malta. Essa criança é um verdadeiro anjo, é o pequeno Theo. Ele tem apenas 2 aninhos de idade. Nós mostramos, inclusive, no SBT aqui, no dia 23 de maio do ano passado, de 2020, os bombeiros prestando os primeiros socorros para essa criança que tinha acabado de se afogar numa piscina ali na região do Lago Sul. Essa criança passou por um processo de reanimação, ficou estável e dessa vez, agora nessa última noite para a madrugada desta quarta-feira, a
aqui num dos galpões, essa criança foi resgatada mais uma vez pelos militares do Corpo de Bombeiros. E a informação que nós temos, ô Malta, é que essa criança, o pequeno Theo, que já torna-se uma criança um anjo, né? Porque já passou por 2 processos de situações difíceis, um afogando e agora vítima desse incêndio, passa bem, ou seja, sem nenhum qualquer risco, ou seja, um verdadeiro anjo, essa criança de 2 aninhos. Malta. Nossa, graças a Deus, vai ter que levar para benzer. Ô Tatu, você tá com a gente ao vivo, mas eu vou chamar uma reportagem que você preparou pra gente. O clima seco aqui no Distrito Federal tá cada vez mais intenso e os bombeiros alertam de novo pro aumento nos incêndios. A cada 3 horas, uma casa pega fogo no Distrito Federal. E esse número só aumenta a cada ano que passa. Domingo à tarde, Sara saiu com o marido para tomar café da manhã na padaria. Na volta, após 20 minutos, ela se depara com o corpo de bombeiros dentro do apartamento dela, coberto de chamas. O zelador ligou falando que a casa estava pegando fogo, estava sendo fumaça. Quando ele falou isso, eu achei que era um pouco de alarmismo dele, porque ele não tinha feito nada dentro de casa, né? A gente tinha acordado e levantado. Mas quando eu cheguei aqui, eu vi que a situação já estava bastante crítica. Já tinha 2 caminhões de bombeiro aqui já tentando controlar o incêndio. Veja só como ficou hoje o apartamento. Aqui na entrada, a porta, o que era a porta, está retorcida. O incêndio, segundo as informações, lógico, só uma perícia vai apontar as causas verdadeiras, mas teria começado nesse cômodo aqui, que é a cozinha. Veja só como ficou. Praticamente, a Sara e o esposo dela, que estão casados há cerca de 2 anos, eles perderam tudo. Roupas, móveis, utensílios domésticos. Principalmente, a Sara, que é analista de marketing, ela perdeu equipamentos de trabalho. Inclusive, ela teria investido quase 15 mil reais nesse equipamento, Sara. Tudo destruído pelo incêndio. Sim, tinha 6 meses só que eu tinha acabado de comprar. Então, o fogo queimou tudo, estragou tudo. Derreteu, na verdade. Eu nunca tinha visto uma coisa assim antes. O caso da Sara não foi o único deste mês. No dia 5 de julho, os bombeiros tiveram um trabalhão para apagar as chamas que tomaram conta dessa lanchonete no Paranoá. Apesar do susto, apenas prejuízos materiais. Também no dia 5, os bombeiros retiraram pessoas que estavam neste hotel que foi tomado pelo fogo, principalmente em uma loja situada no térreo do edifício. De acordo com os militares, os 16 andares do prédio foram inspecionados em busca de possíveis vítimas, mas todos os hóspedes estavam bem, apesar do susto. Um dia depois, o Corpo de Bombeiros do DF atendeu 2 chamados de incêndio, um no CIA e outro em Sobradinho. Incidentes que não param por aí. No dia 8 de julho, em Planaltina, uma loja desativada que armazenava entulhos, madeiras e tecidos em geral, pegou fogo. Segundo o proprietário, que estava no local, ele colocou fogo intencionalmente em alguns objetos e acabou perdendo o controle. Segundo dados levantados pelo Corpo de Bombeiros, só nos 5 primeiros meses deste ano, foram registrados na capital 1.285 casos de incêndios em edificações. Ao todo, são 61 casos a mais em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados 1.224 casos. O aumento das ocorrências de incêndio, mesmo que cerca de 5%, né? Ele demonstra que a gente pode subentender que as pessoas não estão tomando tanto cuidado assim, né? A gente tem várias atitudes que podem ser tomadas no nosso dia a dia, tanto nas casas quanto nos comércios, que podem evitar essas ocorrências de incêndio, né? O trabalho deles é essencial, mas vale o alerta. Prevenir incêndios é tão importante quanto saber apagá-los. Nos comércios e nas casas a gente tem causas bastante comuns, né? Como a sobrecarga dos sistemas elétricos por meio da ligação de vários aparelhos, com a utilização dos famosos T's, Benjamins. A gente não aconselha que as pessoas façam isso. A gente tem bastante incêndios iniciados em coifas, por causa de frituras, com muito óleo na panela, que pode extravasar e respingar e iniciar um incêndio. As pessoas às vezes vão combater incêndio em óleo com água, o que é bastante grave, pois o óleo e a água não se misturam, né?
Então, quando a gente joga água no fogo de óleo, ele pode se propagar rapidamente para as outras coisas, porque vai espalhar e esse tipo de coisa, né? Mas na hora do atendimento, o foco é outro. O nosso primeiro foco é dar segurança e minimizar os riscos para as pessoas que estão presentes nas edificações. Então, nossa primeira prioridade é sempre evacuar e diminuir os riscos para quem está presente. Como a Sara, que mesmo após perder tudo do apartamento, ainda é só gratidão. Graças a Deus eu não estava em casa, porque o Toy, que é meu cachorrinho que me acompanha já há muitos anos. Então, se a gente estivesse aqui dentro de casa, como começou aqui, eu acho que a gente não conseguiria sair. Então, assim, não sei nem se a gente estaria vivo hoje. E agora a gente vai ao vivo com o repórter André Anelli, que está no Hospital das Forças Armadas, onde o presidente Jair Bolsonaro está internado. André, boa tarde. Oi, Malta, boa tarde para você, boa tarde a todos. O presidente Jair Bolsonaro está aqui no Hospital das Forças Armadas, no Sudoeste, há pelo menos 7 horas. Ele chegou aqui por volta de 5 da manhã, após sofrer de fortes dores abdominais e também reclamar de uma intensa crise de soluço. Essa crise de soluço, inclusive, já vem se arrastando há pelo menos 10 dias. E na semana passada, o presidente precisou até cancelar um compromisso no Rio Grande do Sul por conta desse mal-estar. Na ocasião, ele preferiu não procurar atendimento médico, mas agora, por conta do aumento dessa crise de soluço e também das dores abdominais, o presidente está em atendimento aqui no Hospital das Forças Armadas e deve permanecer aqui por pelo menos 24 horas. Uma das suspeitas da equipe médica é de obstrução abdominal, mas é apenas uma suspeita por enquanto. Em nota divulgada mais cedo, o Palácio do Planalto disse que o presidente Jair Bolsonaro passa bem e está animado. Mas por conta dessa observação exigida pelos médicos de 24 horas, o presidente precisou cancelar toda a agenda de compromissos. Inclusive, o principal compromisso era uma reunião com os poderes, com o Judiciário e o Legislativo, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e também o presidente do Senado e da Câmara, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira. Agora há pouco, quem veio visitar o presidente Jair Bolsonaro aqui no hospital foi o ministro Paulo Guedes. Por enquanto, a única autoridade que marcou presença. Mas, reforçando a informação, Felipe, você que assiste ao SBT Brasília Primeira Edição, o presidente passa bem, de acordo com informações do Palácio do Planalto. Ô André, só uma dúvida, você que acompanha ali todo dia a rotina do Planalto e da Alvorada, você já tinha percebido que o Bolsonaro estava soluçando esse tempo todo? Ah, Felipe, a gente havia percebido sim. Bolsonaro vinha soluçando, inclusive até não parece soluço, parece mais um arroto, uma espécie de refluxo. E o presidente já vinha reclamando disso há pelo menos 10 dias. Agora, ainda há suspeita, mas por enquanto é só uma suspeita também, de que possa ser algum efeito colateral de um medicamento utilizado pelo presidente após uma intervenção cirúrgica na boca, um implante dentário. Essa é a informação que o presidente tem passado aos apoiadores. Ele tem dito que os efeitos colaterais desses medicamentos têm feito ele soluçar durante todo o dia, mas há também uma outra suspeita de que possa ser alguma complicação decorrente da facada que Bolsonaro levou lá em 2018, no dia 6 de setembro, quando estava em campanha eleitoral para presidente na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Mas, por enquanto, ainda são só suspeitas. Os médicos avaliam o caso do presidente para saber, então, qual medida tomar em relação a essas dores abdominais e em relação ao soluço. Obrigado, André, pela participação e pelas informações. Agora, política local. O presidente da Câmara Legislativa do DF, Rafael Prudente, será governador do Distrito Federal por 4 dias. A gente explica por quê. É que o governador Ibanez Rocha está de férias por 15 dias e, nesse tempo, seria substituído por Paco Brito, nosso vice-governador. Só que ontem à noite, Paco Brito encaminhou uma mensagem à Câmara Legislativa informando que vai estar de licença sem vencimentos entre quinta-feira, dia 15 amanhã, e domingo, dia 18. Por isso, conforme a lei orgânica do DF estabelece, caberá a Rafael Prudente comandar o GDF nesse período como governador interino. Então tá explicado. Em Santa Maria, os moradores se juntaram contra a violência e agora basta apenas um apito para espantar os criminosos.
Há 4 semanas, Dona Edilene ouviu o cachorro latir. Eram 2 da manhã. Ela foi até a janela e percebeu um movimento estranho na frente da casa do vizinho. Não pensou 2 vezes. 2 suspeitos, que não é moradores do condomínio, não conhecido, olhando por cima da grade do vizinho e o outro na outra esquina. Então eram as 2 da manhã, achei muito suspeito, peguei o apito, apitei e acionei o nosso grupo aqui no WhatsApp. Aí todo mundo já despertou, já começou alguns a apitar, outros a acender a luz e o pessoal saiu fora. Ela mora no condomínio Santos Dumont, em Santa Maria, e faz parte do programa Rede de Vizinhos Protegidos, uma parceria dos moradores com a Polícia Militar. Os vizinhos interessados, eles nos procuram, né? E aí nós fazemos reuniões explicando como funciona e quais são os elementos dessa rede de vizinhos. Inicialmente são confeccionadas as placas de identificação, posteriormente também são adquiridos os apitos. Qualquer atitude suspeita, a vizinhança aciona o apito e chama a PM pelo grupo de WhatsApp. Eu estou observando aqui um suspeito aqui na rua, ele está rondando aqui, já parou na casa da frente, do outro. Acionamos alguns apitos, ele se assustou um pouco, mas ainda não se deslocou do local aqui. Qual o procedimento, por favor? A polícia acompanha tudo em tempo real. A resposta é imediata. Ok, a viatura vai deslocar até aí. Por isso, os moradores ficam sempre atentos ao celular. Sempre a gente está de olho para saber se está tudo tranquilo na rua, né? Se está acontecendo alguma coisa. Qualquer movimentação na rua estranha a gente também avisa para os vizinhos ficarem espertos, né? Para saber se vai acontecer alguma coisa ou não. E se caso vier acontecer alguma coisa de pior, a gente avisa, apita, né? Avisa no grupo chama o policial também. Avisa, observa, vigia. E que vigilância! O condomínio tem 10 mil moradores. É como se fossem 10 mil seguranças comunitários. Não é exagero dizer que este tem tudo para ser um dos lugares mais seguros do DF. E será que do Brasil? Dá uma sensação de mais segurança, de mais confiança, né? de mais tranquilidade também, em relação ao que nós pensamos em segurança pública. Esse é o caminho. Segurança se faz com investimento, com polícia, com gente treinada, mas também se faz com uma coisa muito simples e que é de graça: união entre população e polícia militar. A PM precisa estar próxima da comunidade até para que essa relação mais íntima, em que um conhece o outro, acabe com o medo que tantas vezes a gente tem de abordar um policial militar. Não digo tanto por mim, né? Que não tenho muito estereótipo que tantas vezes é abordado pela polícia, mas por outras pessoas que sofrem mais com isso. Então, essa proximidade, conhecer o outro, cuidar de perto, é o caminho para a gente fazer um DF mais seguro. Mas agora sobre vacinação e pandemia, vocês sabem que tem cada dia mais gente vacinada contra a Covid-19, né? E assim, o número de passageiros no aeroporto de Brasília também cresce cada vez mais. O terminal Juscelino Kubitschek já é o 3º em movimentação no Brasil. E a previsão é que o aeroporto receba quase 1 milhão de passageiros até o fim deste mês de julho. A Mônica é assim, aos 60 anos de idade, adora viajar, dar dicas de restaurantes e postar muitas fotos dos lugares que visita. Faz isso há anos, uma verdadeira influenciadora digital. Mas desde o início da pandemia, tudo mudou. Eu não fui durante 1 ano e 3 meses a restaurante, não viajei, não saí. A única coisa, passei a ter uma vida totalmente diferente da que eu tinha. Depois de tanto tempo em casa, a Mônica viajou recentemente a São Paulo. Agora, vacinada e mais segura, planeja ir ao Maranhão. Já estou vacinada, a primeira dose só. Eu vou vacinar agora dia 30 de julho. E então a gente vai início de agosto e estou me sentindo mais segura por causa da vacinação. E assim como a Mônica, tem muita gente voltando a arrumar as malas para viajar, principalmente agora em julho. Somente aqui no aeroporto de Brasília, estima-se que passem 950 mil pessoas até o fim do mês. Movimento 270% maior que o registrado em julho do ano passado. Para o diretor de negócios aéreos da Inframérica, as pessoas estão em um momento de maior confiança para viagens.
O nível de vacinação vem crescendo de forma acentuada. Com isso, você aumenta a imunização, dá mais confiança aos passageiros. Segundo a Inframérica, os principais destinos de quem embarca em Brasília são cidades da região Nordeste e Sudeste. Devido à demanda do mês de julho, as companhias incluíram 13 voos extras na malha aérea da capital federal. Apesar de todo esse movimento, Roberto garante que o aeroporto de Brasília é um ambiente seguro para os passageiros. Todos os funcionários do sítio aeroportuário já foram vacinados. Companhias aéreas, nossos funcionários da Inframérica, Handling, todo mundo está vacinado. Então isso também já dá uma confiança maior para nós e também ao passageiro. Para quem pretende viajar, especialistas reforçam que é preciso manter todos os cuidados pessoais para prevenir a disseminação do vírus. Observar o distanciamento social, evitar aglomeração, utilizar a máscara e higienizar as mãos constantemente. Apesar do avanço da vacina, ainda não foi suficiente para conter a disseminação do coronavírus. A Mônica diz que vai seguir todas essas dicas enquanto estiver viajando e não vê a hora, é claro, de atualizar o feed com fotos do novo destino. Publicando sempre. Minha vida é publicar. Sustentar a viagem, né? Bom, então a gente continua falando agora da vacinação no Distrito Federal. O DF deve receber novas doses que vão possibilitar que a idade de vacinação baixe para a faixa dos 30 anos. Além disso, outras faixas etárias estão completamente imunizadas agora. Que notícia boa, Kátia Gomes, é com você. Oi, Malta, notícia boa mesmo. Pessoas com mais de 70 anos já foram 100% vacinadas. Agora, quando a gente pega o público de 60 a 64 anos e de 65 a 69 anos, esse público, 90% já tomou a primeira dose. E quando a gente fala sobre a segunda dose, quem tem de 60 a 64 anos tomou apenas 10% aí desse público tomou a segunda dose. Por quê? Porque essas pessoas, elas tomaram a AstraZeneca no mês de abril. Então, a segunda dose vai ser aplicada só agora, no mês de julho. Mas a vacinação está andando bem. E uma outra informação muito importante é que o GDF pediu para o Ministério da Saúde 250 mil doses extras, né? Além daquela já que vem toda semana aqui para o DF. E se essas doses forem enviadas mesmo aqui para o DF, o governador já prometeu ampliar essa vacinação para quem tem a partir de 30 anos, né? Então, o público aí a partir de 30 anos pode sim já começar a ser vacinado se essas doses forem enviadas. A expectativa é que as doses sejam enviadas aos poucos. O DF deve receber, então, 50 mil doses já na próxima sexta-feira. Uma outra notícia também importante é que o GDF solicitou para o Ministério da Saúde antecipar a segunda dose, tanto da AstraZeneca quanto da Pfizer, né? A AstraZeneca, a gente sabe que tem aí um prazo de 90 dias. E se isso acontecer, o GDF acredita que no mês de outubro, entre 70% e 80% da população já esteja 100% vacinada. Malta. Que coisa boa! Obrigado, Kátia, pelas informações. Valeu. Bom, agora atualizando o caso Lázaro Barbosa. O Tribunal de Justiça de Goiás marcou para o dia 8 de novembro a audiência de instrução e o julgamento do fazendeiro Elmi Caetano Evangelista. Lembrando que ele é acusado de ajudar Lázaro Barbosa na fuga dos policiais durante as buscas pelo criminoso em Girassol, em Águas Lindas. O crime é de favorecimento pessoal. No dia 8 de novembro também vai ser realizada a oitiva das testemunhas relacionadas às partes e o interrogatório do acusado. Por causa da pandemia, a audiência vai acontecer de forma remota. No dia 30 de junho, o Ministério Público de Goiás apresentou denúncia à Justiça contra Elmi. E agora esse processo corre, ele ainda está preso. Vamos ver como é que vai ser daqui para lá. Na BR-040, agentes da Polícia Rodoviária Federal prenderam um homem de 49 anos de idade que se passava por policial da Rotam. E como disfarce, o espertinho não pagava as passagens do transporte coletivo. Ele agia assim há pelo menos um mês. O farsante foi pego no flagra em Santa Maria, depois de ser denunciado pelo fiscal de uma empresa de ônibus. O falso policial vinha agindo assim há um mês. Ele foi abordado na unidade operacional da PRF e ainda teve a cara de pau de apresentar uma carteira que teria sido emitida pela Polícia Federal. O falso policial foi levado para a 20ª DP. O agente registrou o que foi apreendido com ele.
A Polícia Civil descobriu e desmontou uma quadrilha especializada na compra de videogames mediante estelionato. Os criminosos vinham agindo em todo o Distrito Federal. A Operação Fim de Jogo da 38ª DP resultou na prisão de 2 homens, de 20 e 22 anos. Segundo os investigadores, eles recebiam e vendiam videogames adquiridos de forma ilícita. O líder da quadrilha, que fica em São Paulo, habilitava chips com DDD 61 e criava falsos perfis em aplicativos e redes sociais com nomes e fotos de integrantes das Forças Armadas e de Segurança do DF para dar credibilidade ao negócio. A vítima, interessada em vender o videogame para o falso comprador, recebia um TED ou um Pix, simulado com um valor depositado na conta, e jamais viu o dinheiro. Quem buscava o equipamento era sempre um dos 2 jovens presos. Eles se passavam por motorista de aplicativo. A polícia conseguiu recuperar um dos equipamentos obtido por esses golpes e devolveu para a vítima. Segundo o delegado que acompanhou as investigações, a dupla presa poderá pegar até 11 anos de prisão por receptação qualificada e associação criminosa. E ainda vai responder por falsa identidade, uso de documentos falsos e estelionato. Depois do break, a gente fala sobre DJ Ives e sobre o fato de que hoje nenhuma rádio do Distrito Federal tocou mais alguma canção dele. Mas antes do break, a previsão do tempo. Vamos ver juntos? O dia segue com céu claro e poucas nuvens. Temperatura agora de 21 graus. Umidade relativa do ar está em 40%. E o nosso jornal... Opa! A Defesa Civil acaba de alertar sobre a baixa umidade do ar em todo o Distrito Federal. Se está 40% agora, pode ser que no meio da tarde fique pior, hein? Umidade de deserto. Beba água e evite ficar exposto ao sol nas horas mais quentes do dia. A gente volta já. Então, com credibilidade, não precisa ser algo chato, nem mesmo sério. Ela pode vir em diversas formas. Num bate-papo, numa receita, durante um passeio. Oi, Bela, tudo bem? Eu tô lascado. É o tempero do nosso Almoço Juntos, que agora tá de cara nova. Cuidado que tem fio de alta tensão. Para entrar no ar sempre por um mundo melhor. Tá chegando, programa novo. Sábado, meio-dia, é sábado. Agora a gente atualiza o caso do DJ Ives. Primeiro eu vou contar para você de casa. Antes de entrar aqui no jornal, eu fiz uma rápida pesquisa num sistema que eu tenho acesso que contabiliza as reproduções de músicas nas rádios. E hoje, dia 14 de julho, nenhuma canção do DJ Ives tocou, nem mesmo uma única vez, em nenhuma rádio do Distrito Federal. Pra você ter ideia de como é que é isso, até sexta-feira passada, quando as agressões dele à esposa ainda eram um segredo, o DJ Ives tinha 2 músicas no top 20 das rádios de Brasília. Já pensou? Vanessa Ferreira está com a gente ao vivo e agora me responde. Vanessa, nas plataformas digitais, no streaming, né, a resposta também foi certeira. Foi sim, Malta. Boa tarde a você e boa tarde a todos que estão em casa. As plataformas de streaming como o Spotify e o Deezer, depois da repercussão do caso, tiraram títulos do DJ Ives das principais playlists oficiais. E para você ter uma ideia, até os internautas estão ocultando essas músicas. E aí, como você falou, as rádios daqui de Brasília e também de outros estados, principalmente do Nordeste, né, de onde ele estão parando de reproduzir essas músicas. Malta, a repercussão tá intensa. Ele que já tinha o quê? Milhões de visualizações nas 2 plataformas, no Deezer, no Spotify, no YouTube Music. Até semana passada eram 17 milhões de visualizações, uma única canção dele, uma das mais tocadas. E eu vi também, Vanessa, que artistas se posicionaram contra e deram declarações de que não compactuam com a atitude dele, né? Exatamente. Vários artistas, cantores, atrizes, influencers se posicionaram contra e até romperam parcerias com ele, né? O Xande Avião, por exemplo, que faz parte da mesma empresa que ele fazia, né? Anunciou que rompeu essa parceria. Vários artistas deixaram de lançar músicas, cancelaram parcerias, o que gera um prejuízo, né? Tanto para ele, né, para o DJ Ives, mas principalmente para esses artistas que tinham uma parceria com ele e estavam aguardando o momento de fazer esses lançamentos. Fiquei chocada que depois que as agressões vieram à tona, mais de 100 mil pessoas, novos seguidores, procuraram a conta do DJ Ives no Instagram e começaram a seguir o rapaz.
Pra que vai seguir uma pessoa depois de um caso como esse? Ô Vanessa, deixa eu chamar uma reportagem aqui agora ainda sobre esse assunto. O caso de agressão do DJ Ives contra a ex-esposa, a influenciadora Pamela Holanda, não é, infelizmente, a primeira denúncia de violência doméstica envolvendo célebres e famosos. Casos que têm ficado cada vez mais em voga graças à criação da Lei Maria da Penha. As imagens do DJ Ives, de 30 anos, agredindo a ex-mulher, a influencer Pamela Holanda, de 27 anos, causou revolta nas redes sociais. A frase, em briga de marido e mulher, a gente salva a mulher, foi postada por milhares de pessoas, inclusive famosos. Em 4 vídeos, DJ Ives aparece em casa, na sala e no quarto do bebê, agredindo a companheira. Em um dos arquivos divulgados, um homem assiste à agressão, mas não interfere. Em outro momento, a agressão acontece na presença da filha do casal. Pamela ainda publicou imagens de ferimentos na boca. O DJ tentou se justificar, dizendo que era agredido pela ex-esposa. Esse não é o primeiro caso de violência contra a mulher envolvendo famosos. O sertanejo Vitor Chaves, da dupla com Léo, foi acusado de agredir a esposa Poliana Chaves quando ela estava grávida. Imagens de circuito de segurança mostram Poliana sendo jogada no chão e chutada pelo cantor. O rapper Chris Brown também já esteve no centro das discussões sobre violência doméstica após agredir a cantora e empresária Rihanna em 2009. Os dois eram namorados. A cantora chegou a ser hospitalizada por causa dos ferimentos. Segundo a delegada Jane Klebia, casos de agressões envolvendo famosos expõem uma realidade. Não está na testa de ninguém quem é aquele agressor que vai só xingar, que vai só bater ou que vai matar. Não importa se é rica, se é pobre, está nas redes sociais, se é preta, se é branca. Todas as mulheres estão sujeitas a serem vítimas de violência. A empresária Zélia se casou aos 20 anos de idade. O relacionamento durou 14 anos e foi marcado por agressões e ameaças. Eu ficava trancada. E a última agressão mesmo, quando eu saí da minha casa, a última, eu fiquei trancada 3 dias, porque dessa vez ele me machucou muito, mas ele me espancou na frente da nossa casa, na casa da vizinha, do lado da nossa casa. Então muita gente viu. Mas ele me trancou depois. Eu fiquei 3 dias e 3 dias depois ele saiu de casa, eu falei que eu ia sair. Ele disse, se você sair, você tem menos de 24 horas de vida. A ação dele era muito rápida. Se eu falasse uma coisa, às vezes só se eu perguntasse assim, por que você está chegando agora? Onde é que você estava? Então aquilo já era um motivo dele partir para cima de mim e já me xingando, falando piores coisas do mundo, sabe? Desse motivo. Agredir meus filhos quando eles, na hora que eu estava me agredindo, que as crianças entravam no meio, sim, também, né? Aí eu sempre conversava com eles para que não se aproximasse, né? Para que não machucasse eles. Na época, há mais de 20 anos, não existia a Lei Maria da Penha. Zélia chegou a denunciar o ex-marido diversas vezes, mas só depois de sofrer muito, conseguiu ajuda. Eu sabia que existia uma casa de proteção da mulher e eu fui. E eu liguei antes avisando que eu estava indo, né? Eu falei. E que eu tinha menos de 24 horas de vida. E se eles não me acolhessem, ele iria me matar. E foi onde eu consegui uma proteção da Casa Abrigo. A Lei Maria da Penha foi inovadora, pois entende que não se trata de um problema isolado, mas sim de uma questão social que necessita de uma rede de apoio e proteção. Com a lei, foram criados juizados e delegacias especializadas em violência doméstica contra a mulher. Mesmo com esses avanços, a agressão ainda é uma realidade em vários lares brasileiros. Dados da Secretaria de Segurança Pública do DF mostram que no primeiro trimestre deste ano foram registrados 3.777 casos de violência doméstica. No mesmo período do ano passado, foram 4.158 ocorrências. Ceilândia aparece em primeiro lugar, seguida de Planaltina e Samambaia.
É muito importante a participação da sociedade, a participação das pessoas que estão no entorno destas mulheres. Ou seja, que nós estejamos sempre atentos e atentas para os sinais de violência e que façamos as nossas micro-redes de apoio. Saber que pode contar com uma vizinha, com uma amiga, com a mãe, com a irmã, com a prima. E olha, eu estou aqui citando mulheres, mas na realidade essa responsabilidade é de todos e todas, portanto os homens também estão dentro deste contexto, é fundamental. Isso é inesquecível, a gente leva isso pro túmulo porque é uma marca que fica para sempre. Não dá para esquecer. Não dá. Às vezes é importante reproduzir essas imagens aí algumas vezes mais para a gente entender que agressor de mulher não tem cara, não tem rosto, não tem classe social. Novidade no sbtnews.com.br, estreia hoje às 5h30 da tarde o Poder Expresso com Rosiane Kennedy. Todo dia, ao vivo, as notícias da política, da economia, da justiça, as análises e os bastidores do poder em Brasília. Rosiane, boa tarde, seja bem-vinda ao nosso jornal. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Uma super expectativa aqui para essa estreia hoje. Convido, então, todos que estão nos assistindo para acompanhar o programa, que é bem no calor, o horário é bem aquele calor de que tudo está acontecendo aqui no noticiário em Brasília, né, Felipe? Esse noticiário de política, economia e também de judiciário. Tá bom, eu tô vendo que você aí não tá no cenário do programa, que a gente vai guardar, não vamos dar spoiler. Então hoje, 5h30 da tarde, fica o nosso convite para você que está em casa, sbtnews.com.br, Poder Expresso, você já vai terminando a tarde, começando a noite, muito bem informado. Obrigado, Rosiane, boa sorte. Pessoal, a gente fica por aqui, muito obrigado. E mais tarde no Jornal SBT Brasília, sou eu de novo para variar. Aliás, é o SBT Brasília, segunda edição, ó a força do hábito. Obrigado pela audiência, até mais tarde, 7h20 da noite, a gente volta a se ver. Tchau! What?